Então tá, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um Conhecendo a Graduação. Meu nome é Jaqueline Becker, eu sou do PET Biologia da URGS e o Conhecendo a Graduação é um evento que a gente está fazendo. E esse especificamente é o Conhecendo a Paleontologia. Quem quiser pode ficar com a câmera ligada, podem ficar à vontade. Os comentários, as perguntas vocês podem mandar ali no chat. E se vocês quiserem, podem ligar o microfone para perguntar alguma coisa para os convidados no final do evento. E agora eu vou passar a fala para o Heitor. Queria pedir que ele se apresentasse, por favor, e começasse a fala dele. Obrigada. Bom evento. Certo, obrigado, Jaqueline. Bom, pessoal, eu vou tentar. Deixa eu só ver aqui. Eu trouxe uma apresentação para compartilhar com vocês, mas não é aqui. É aqui. Mas ela vai ser bem simples, tá? Só para vocês terem ideia. Só me confirmem quando estiverem vendo. É só para vocês terem ideia. Já está Já aparecendo. tá, certo. Só para vocês terem ideia um pouco sobre o que é a paleontologia da URGS, né? Porque eu estava conversando até com a Jaqueline há pouco. A gente já está entrando no terceiro semestre, já passou do terceiro semestre em trabalho remoto, em ensino remoto. Então, significa que muitos de vocês talvez não conheçam algumas localidades dentro do campus do Vale, ou não tenham ainda nem frequentado muito do campus, né? Então, eu trouxe uma apresentação para mostrar um pouquinho para vocês o que é a paleontologia enquanto ciência, enquanto área de ensino, e enquanto prédio na paleontologia, né, ou prédios, porque a gente possui várias instalações lá no campus do Vale. Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Primeiramente, na verdade, eu queria agradecer o convite, estou bastante honrado de ter sido convidado pelo PET. Fico feliz de falar um pouquinho dessa área que eu gosto tanto, que é a paleonto. E, bom, eu sou o professor Heitor Francischini, eu sou professor lotado no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, que fica no Instituto de Geociências, que fica no campus do Vale, certo? A minha formação é parecida com a de vocês, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, eu me formei na Universidade Federal de São Carlos, e depois de formado, fiz o mestrado e o doutorado em paleontologia no próprio PPG-GEL, no Programa de Pós-Graduação em Geociências da URGS. E desde então, estou aqui na URGS enquanto aluno e enquanto professor. Além de ser professor da graduação, eu dou aula na pós-graduação também, no mesmo PPG-GEL. E o mais interessante é que na graduação, eu dou uma disciplina obrigatória para os cursos de ciências biológicas, né, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, que é a paleontologia aplicada à biologia. Daqui a pouco a gente pode falar mais da disciplina, se vocês tiverem interesse. E dentro do departamento, meu laboratório é o laboratório de paleontologia de vertebrados, cujo foco é o estudo dos vertebrados fósseis, né? E particularmente a minha linha de pesquisa envolve a paleobiologia, a paleoecologia e a paleoicnologia de vertebrados do Paleozoico e do Mesozoico. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre o que significa cada uma dessas palavrinhas aí, a gente pode conversar, tá? Paralelamente, eu sou diretor do Museu de Paleontologia da URGS e vice-diretor do Centro de Investigações do Gondwana. Tá? Então, uma coisa que vocês precisam saber urgentemente é que a gente tem um Museu de Paleontologia na URGS e ele é muito legal e vocês vão poder passear ainda hoje nele, tá? Depois eu vou passar o link para vocês. Opa. Então, quando a gente fala de paleontologia, todo mundo meio que se fica assustado, né? Assim, mas espera aí, como paleontologia? Eu vou ser biólogo, por que que eu vou ter que trabalhar com dinossauros e tudo mais? Não sei. Sempre gera
uma coisa estranha, assim, para quem entra na biologia sem saber que a paleontologia é uma das áreas das ciências biológicas, né, em associação com as ciências da Terra, que é a geologia, a geografia, enfim. Por quê? Porque a gente sempre tem aquela imagem de um paleontólogo vinda dos filmes de ficção, né? E eu até ia colocar como pegadinha aí uma foto do Indiana Jones, né, para enganar vocês, mas daí eu desisti. Coloquei a do Jurassic Park mesmo, né? Por quê? Porque a gente sempre pensa nessas ciências, né, a paleontologia, a arqueologia, como ciências de ficção, como ciências que são bem legais, mas não existem, ou que só existem em lugares especiais do mundo. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, a gente faz paleontologia no Brasil, a gente faz paleontologia na URGS, e ela é bem diferente do que a gente costuma ver nos filmes, né? Então, o que é ser um paleontólogo? Não é ser uma pessoa... Opa, eu apaguei. Não é ser uma pessoa que treina velociraptors, né? Um paleontólogo necessariamente não precisa ser uma pessoa musculosa, bonitona, bem vestida. O paleontólogo é uma pessoa comum, como qualquer outra, como eu, como a Tainara, como o Felipe, que simplesmente se dedica a estudar a paleontologia, tá? Então, para ser um paleontólogo, a gente não precisa ter nada mais além da vontade de ser, tá? E, claro, da dedicação em relação aos estudos. Então, como é ser um paleontólogo na URGS? Aqui vocês têm várias fotos de muitas pessoas que fazem ou fizeram parte do laboratório de paleovertebrados. Isso daqui é um post que a gente fez no nosso Instagram no ano passado, no dia do paleontólogo. Então vocês podem ver diversos professores, alunos, tem técnicos, tem saída de campo para fazer pesquisa, tem saída de campo para coleta de material, tem saída de campo de disciplina, tem saída de campo para coleta de fósseis, tem saída de campo para coleta de dados recentes, para ajudar o estudo dos fósseis. Então, ser paleontólogo de vertebrados, no caso, envolve trabalho de campo, então envolve ter essa vontade de estar em campo, né, para coletar os materiais, mas também o processamento dos dados em laboratório. Então, aqui também, na mesma brincadeira com o post do Dia dos Paleontólogos, a gente colocou um pouquinho da rotina do laboratório de paleovertebrados, que inclui desde a preparação do material, né, porque a gente não acha um crânio de dinossauro solto no meio do mato, a gente acha dentro da rocha, e aí a gente tem que levar até o laboratório para poder preparar. Preparar é o que a gente chama, né? É o nome que a gente dá para essa atividade de limpeza do material, que é muito cuidadosa, que é muito demorada. E depois tem todas as técnicas de estudo, né? Que vão focar em cada linha de estudo que a pessoa vai ter. Mas, enfim, também existe um roteiro de laboratório que a gente precisa desenvolver, né? Depois, a própria participação na produção do conhecimento científico, na apresentação dos dados em congressos, em apresentações, em eventos, e a própria divulgação da paleontologia, que talvez, junto com a astronomia, é uma das ciências que mais possui esse carisma, né? Então, a gente pode falar o que é paleontologia, que qualquer criança de 4 anos vai entender o que é, né? Claro, vai associar com dinossauro, e a gente vai falar que paleontologia não é só dinossauro, depois a Tainara e o Felipe vão falar um pouquinho mais disso, mas que é uma ciência muito carismática, né? Mas não é porque ela é extremamente carismática que ela não é uma ciência extremamente séria e que segue métodos científicos e que segue critérios bem estabelecidos na ciência e tudo mais, tá? Então, a paleontologia, de forma geral, ela pode ser dividida em 3 sub-áreas, e essas sub-áreas depois vão ter sub-áreas ainda menores na hierarquia, né?
de acordo com o tipo de organismo que a gente vai estudar. Então, por exemplo, a gente pode ter a paleozoologia, que é a ciência que estuda os animais fósseis, tá? Então, podem ser vertebrados, invertebrados, macroscópicos ou microscópicos. Depois a gente tem a área da paleobotânica, que é a área da paleontologia que estuda os fósseis vegetais, também macro ou microscópicos, e dentro dos restos vegetais a gente pode estudar troncos, folhas, estruturas reprodutivas, enfim, uma infinidade de opções. E a micropaleontologia, que é uma área bastante ampla, que se dedica ao estudo de organismos microscópicos ou peças microscópicas de organismos maiores, né? Então vai se dedicar ao estudo de radiolários, que são organismos unicelulares, coccolithoforídeos, também são unicelulares, ostracodes, que são crustáceos microscópicos, pólens, esporos e outras estruturas reprodutivas, conodontes, que são peças bucais, né, que lembram placas dentárias de organismos extintos. Enfim, é a paleontologia microscópica, vamos dizer assim. E claro que para o estudo de cada um desses tipos de organismos, a gente pode aplicar uma série de metodologias, né, de acordo com o que a gente vai buscar compreender dentro daquela área. Então a gente pode estudar paleoecologia, anatomia, sistemática, enfim, uma série de opções para cada um daqueles grupos que eu mencionei. Então, por exemplo, a paleoecologia é a subdivisão da paleontologia que vai tentar estudar não só as adaptações que o organismo possui para viver no meio em que ele viveu, como como estavam distribuídas as espécies ou sei lá, as linhagens em determinados ambientes, ou como era um determinado ecossistema do passado, quais são os fatores limitantes daquele ambiente, se aquele ambiente era um ambiente marinho, continental, seco, úmido, enfim. A gente tem uma série de abordagens paleoecológicas, dependendo do organismo que a gente se propõe a estudar. Claro, a mais famosa dessas abordagens é a anatomia, né? Então a gente pode estudar as diferentes partes corporais de um organismo ou de uma série de organismos, né? No caso dos vertebrados seriam os ossos, principalmente, os ossos do crânio, da coluna, das patas, e isso do ponto de vista da morfologia funcional, da histologia. Então, olha só, a gente pode estudar a histologia de organismos fósseis, a gente pode estudar tecidos moles quando eles são preservados, embora muito raros, a gente pode inferir tecidos moles com base em algumas técnicas, a gente pode estudar a biomecânica desses organismos, e por aí vai, né? Uma infinidade de possibilidades, só falando de vertebrados. Se a gente for pensar nos outros grupos, essas possibilidades são basicamente infinitas mesmo. Depois a gente pode estudar a relação entre esses organismos, né? As relações de ancestralidade, proximidade entre os grupos, quais são as características compartilhadas, quais são as características únicas de cada grupo, né? Se determinado grupo era um grupo irmão de outro, se um novo achado pertence a uma espécie já conhecida ou se é uma nova espécie, e por aí vai. Depois a gente tem a paleoicnologia, que é uma área extremamente diferente do que usualmente a gente imagina, né? Que é o estudo dos vestígios não corporais, então das pegadas, das fezes, das tocas fossilizadas, enfim, de uma série de vestígios que não são necessariamente restos do corpo dos organismos, mas vestígios deixados por eles enquanto vivos. Esses vestígios, eles também ocorrem no registro fossilífero, também são muito informativos e também estão dentro do escopo da paleontologia. A gente também pode focar no estudo dos processos que transformaram o organismo biológico em um fóssil,
porque quando a gente fala de fóssil, a gente não está falando necessariamente de osso, mas de uma estrutura que antes era um osso e agora passou a ser geoquimicamente muito diferente do original. Então, quais seriam os processos que vão atuar em cima de um organismo já morto ou recém-morto, ou até vivo, em alguns casos, que fizeram com que ele se tornasse um fóssil, né? Então, por que em determinadas condições a gente vai ter fragmentos de ossos, porque em outras condições a gente vai ter esqueletos completos, porque em algumas condições a gente vai ter organismo articulado, em outras ele desarticulado, e por aí vai. Tá? Essa área é a área conhecida como tafonomia. Também a gente pode usar os fósseis como uma ferramenta que vai nos indicar o ordenamento dos estratos geológicos, né? Então, quais camadas eram mais antigas, quais eram mais recentes, quais eram suas idades relativas. Isso tem uma importância muito grande para a prospecção de óleo e gás, né? Petróleo, gás, até carvão mineral, né? Então, para a exploração de recursos minerais e recursos energéticos, a gente usa bastante a bioestratigrafia. Então, é um dos ramos da paleontologia também que tem um apelo bastante econômico. E a paleobiogeografia, que é o estudo da distribuição dos organismos no tempo e no espaço. Então, a gente pode pensar por que determinado táxon ocorre hoje, sei lá, na América do Sul, e pensar se esse mesmo táxon ocorria aqui há 10 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, há 10 milhões de anos atrás, quais são as rotas usadas para a dispersão desse organismo até o território em que eles ocorrem atualmente, causas e efeitos de extinções, né? Então, a paleobiogeografia vai ter essa busca pelo conhecimento da distribuição dos organismos no espaço e no tempo. Na URGS, vocês vão ver temas relacionados à paleontologia no currículo tanto da licenciatura quanto do bacharelado, em 3 disciplinas obrigatórias, e depois, se tiverem interesse, numa série de disciplinas eletivas ou optativas que vocês podem se matricular. Então, para quem está no primeiro semestre, a primeira disciplina que vocês vão ter contato com a paleontologia, talvez não com esse nome, mas com conceitos da paleontologia, é a história da vida na Terra, tá? Que ela é uma disciplina do primeiro semestre. Quando vocês estão no 4º semestre, vocês fazem processos sedimentares aplicados à biologia, que é uma disciplina que vai visar dar alguns conceitos geológicos para vocês, para depois a gente chegar na 3ª disciplina, que é a paleontologia aplicada à biologia, da qual eu sou um dos professores, para que vocês possam compreender essa interação da biosfera com, né, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Então, todos esses processos sedimentares vão ajudar bastante na compreensão da paleontologia. A disciplina de paleontologia aplicada à biologia, ela ocorre no 5º semestre, e a partir daí, o pré-requisito para se fazer outras disciplinas, que são as eletivas, é quebrado, e vocês podem se matricular de acordo com o interesse de cada um. Então, um exemplo que eu vou dar é a disciplina Paleontologia de Vertebrados, que eu ministro, que é uma disciplina cujo foco é o estudo dos vertebrados fósseis, mas que, por enquanto, por conta da pandemia, ela não está sendo ofertada, porque ela é uma disciplina com bastante prática, com atividade de campo. Falando nisso, o campo é uma atividade que vocês vão ter, né, quando a pandemia permitir, na disciplina de paleonto aplicada à biologia e nas outras eletivas, tá? Então, basicamente, todas essas disciplinas, elas vão ter trabalhos de campo e trabalhos de laboratório. Bom, como eu falei para vocês, ser paleontólogo é uma coisa que não é muito diferente do que ser qualquer outra coisa. Nós temos muitos professores de paleontologia na URGS, cada um deles dá aula, ou cada um de nós dá aula em diferentes partes do curso,
ou dos cursos, né? Porque a gente também dá aula para geografia, a gente também dá aula para geologia. E cada um desses professores vai ter uma determinada área de concentração, né? Então, com isso, a gente tem pelo menos 6 laboratórios que trabalham com paleontologia no departamento de paleontologia e estratigrafia. Então, eu já tinha mencionado o laboratório de paleontologia de vertebrados, mas a gente tem um laboratório de paleobotânica, um laboratório de paleobiologia de invertebrados, o laboratório de conodontes e foraminíferos, que o Felipe faz parte, o laboratório de palinologia, que a Tainara vai falar mais um pouco para vocês, e o laboratório de microfósseis calcários, tá? Então, é no âmbito desses laboratórios que a gente faz pesquisa paleontológica no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS. Além disso, a gente tem um programa de pós-graduação, que é o PPG Geociências, que tem uma das suas 4 áreas focadas na paleontologia. Então, para aqueles que desejam fazer pós-graduação em paleontologia, a URGS é uma das poucas instituições do Brasil que tem essa área, né? Então, é sempre muito procurada por alunos não só da própria URGS, como de fora. E a gente ainda conta com um museu excepcional, que é o Museu de Paleontologia da URGS Irajá Damiani Pinto, que tem a sua sede no nosso próprio departamento, né, que fica no Campus do Vale, e que vamos dizer assim, o palco para as nossas principais atividades de extensão. Então, para aqueles que já conheceram o museu, sabe que a gente recebe escolas, a gente recebe visitas espontâneas de pessoas que, né, procuram pelo museu e vão lá visitá-lo. E agora, na pandemia, a gente está com a nossa exposição virtual. Tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre a URGS, sobre a paleontologia da URGS, tem a ver com a própria riqueza de fósseis que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, em toda a sua riqueza cultural, histórica e diversidade, a gente também tem que considerar os fósseis, porque os fósseis são extremamente importantes para a identidade cultural do Rio Grande do Sul. Embora quem mora em Porto Alegre, região, não conheça, muitas pessoas que moram no interior do Rio Grande do Sul já ouviram falar dos dinossauros de Santa Maria, dos fósseis de Candelária, das pegadas de dinossauro de Rosário do Sul, da megafauna de mamíferos que tem em Rio Grande, em Santa Vitória, e por aí vai, né? Então a gente tem um estado com muitos fósseis que são prontamente reconhecidos pelos moradores do Rio Grande do Sul. Bom, com isso a gente tem um cenário excepcional, né? Basicamente, o Rio Grande do Sul é um dos grandes berços da paleontologia para o Brasil, em especial quando a gente fala de fósseis do período Triássico, né? Fósseis de vertebrados do período Triássico, que é uma fonte única de informação para todo o nosso país, né? A gente só tem animais desse período aqui no Rio Grande do Sul. Bom, fica aqui então o convite para vocês visitarem o nosso museu, o nosso tour virtual no Museu de Paleontologia da URGS. Vocês podem procurar no Google, que já vão cair no site do museu, e no site do museu vocês vão ter acesso a esse tour virtual. Ou então podem copiar o link aí, que é bem fácil, é urgs.br/museu paleonto, e garanto para vocês que a experiência vai ser bem legal. Visitem então o nosso tour virtual, deixem lá registrado a assinatura virtual de vocês, deem as suas opiniões, sugestões, e para quem se interessar também, pode seguir o Laboratório de Paleontologia de Vertebrados. Temos redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, temos um e-mail também, então fiquem à vontade em enviar qualquer pergunta, dúvida, sugestão, qualquer coisa, tá, gente? E passo a bola de volta para vocês. Não sei se vocês querem tirar dúvida agora ou se a gente junta tudo para o final. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se tiver pode mandar ali no chat.
Bem legal mesmo. A visita no museu eu fiz ela online também, e é muito bom, assim, a visita é muito bem feita. Eu fiz visita guiada em vários museus, né, por causa da pandemia, e Uhum. realmente a do Museu de Paleontológicos é muito bem feita, assim. A Júlia falou ali que ela gostou bastante da visita. Que bom, que bom. Continuem visitando e compartilhando essa informação, né? Sim, sim. A gente até falou para os veteranos, né, até falaram para os bichos esse semestre, para eles visitarem o museu por causa da cadeira de História Evolutiva, né, que Uhum. História da vida na ajudou Terra. isso, a história da vida na Terra. Ajudou bastante, assim, Que a bom. estudar a cadeira, sabe? O Então tá, gente, ó, super Michael. convidados, é gratuito, compartilhem, mandem para a família de vocês, para os amigos. É um projeto de extensão que a gente está buscando ter, ter uma expansão assim em termos de chegar no público, né? É um tour que ele é focado no público não acadêmico, então vocês que estão no começo do curso podem acompanhar sem problema nenhum, vocês que já estão no curso, mas não conhecem, vão poder acompanhar também a sua avó, a sua mãe, seus primos, todo mundo está convidado aí para conhecê-los. O Maicon perguntou como está o funcionamento dos laboratórios durante a pandemia. Maicon, é o seguinte, eu não sei te dizer como estão todos, tá? Por quê? Porque a gente segue algumas normas do Instituto de Geociências, que são diferentes das normas do Instituto de Biociências. E assim, tem se dado prioridade para pesquisas que estão a ponto de ser terminadas. Assim. Então, o doutorando que está no último ano do seu doutorado, o mestrando que está no último ano do seu mestrado, e assim por diante. Casos fora esses não estão sendo permitidos, tá? Então, não temos funcionário, não temos professores, não temos técnicos trabalhando normalmente nos laboratórios nesse momento, tá? Todas as nossas pesquisas, claro, vão ter casos excepcionais, mas todas as nossas pesquisas estão sendo feitas a priori de forma remota. Tá bom, então, obrigada, Heitor. Eu vou passar a Eu que palavra agradeço. agora. Vou passar a palavra para a Tainara. Se tu puder te apresentar, Tainara, e falar um pouquinho. Ok. Oi, gente. Eu sou a Tainara. Eu curso biologia, né? Tô no meu 8º semestre já. E eu preparei uma apresentaçãozinha também. Algumas coisinhas vão se repetir ali da apresentação do Heitor, mas a gente passa correndo. Deixa eu ver aqui como é que eu boto para apresentar. Só me confirmem daí se vocês estão conseguindo ver certinho a apresentação. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Tá dando pra ver em tela cheia? Tá dando para ver, sim. Tá, beleza. Tá, então, eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória. Vou começar contando um pouquinho assim, antes de eu entrar na graduação, porque antes de eu ir pra graduação, eu já tinha uma ideia que eu queria conhecer um pouco mais sobre a origem da vida. Só que daí, quando eu entrei na graduação, que foi em 2017/2, eu vi que talvez a origem da vida não seria algo tão interessante assim pra mim. E aí eu vi que contar a história da vida indo pra momentos mais antigos seria algo muito legal. Então, eu, logo no meu primeiro semestre, pensei, quero ir para paleonto. Como que eu vou ir? Não sei, mas eu quero. E depois de uma aula, eu fui conhecer o Museu de Paleonto e eu fiquei muito deslumbrada. Eu pensei, nossa, caramba, eu vou tentar achar uma pessoa aqui para perguntar como é que eu faço para participar dessa área. Quero muito trabalhar aqui. E aí eu fui assim, sorrateiramente. E aí tinha uma moça saindo de uma sala, eu perguntei, eu cheguei nela, oi, tudo bem? Sou a Tainara, sou graduanda de biologia, tô no meu primeiro semestre. Queria começar aqui na Paleonto, com quem que eu posso falar? Essa moça se virou para mim e falou assim, tu pode falar comigo, eu sou a professora Marina, trabalho com sinodontes. Eu fiquei, Jesus Cristo, logo no início, eu aqui igual uma batatinha encontro a professora. Mas por que assim essa introdução? Porque eu acho também interessante contar para vocês que no início a gente se sente uma batata na biologia, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, então
não se cobrem muito, não se cobrem muito na hora de falar com alguém, na hora do que vocês forem decidir fazer. Tá tudo bem, assim, não ser, nossa, super, hiper, mega excepcional logo no início. Então, o meu conselho, assim, pra quem quer ir pra Paleonto, quer conversar com o professor, gente, chega assim, sem medo, os professores não vão morder, são gente boa e vai dar certo. E, tá, eu comecei trabalhando ali no laboratório de paleontologia de vertebrados, e inicialmente eu era orientada pela professora Marina, e eu fazia mais uma organização da coleção, mexi bastante assim com o livro tombo, que é basicamente um livro de registro assim dos fósseis que a gente tem, e também organizava os fósseis dentro da coleção, que inclusive, gente, é magnífico. E aí, depois o tempo passou, e eu comecei a trabalhar com os icnofósseis, que daí eu fui orientada pelo professor Heitor. E eu deixei aqui também um pouco mais, que seria o que mais que um biólogo pode fazer dentro da paleonto de vertebrados, né? Mas o Heitor já conseguiu explorar bem essas partes aqui, então vou pular, não vou ficar me alongando. E depois de um tempo eu fui para o museu, que daí eu precisava de bolsa, e aí onde tinha bolsa era o museu. E eu acho muito importante esse momento que eu tive com o museu, que deu um grande clique assim na minha cabeça. Eu sempre fui muito voltada para, não, tenho que fazer ciência, é isso que eu quero, fazer ciência. Só que no museu eu vi que era muito mais importante também divulgar a ciência para as outras pessoas, porque da mesma forma que eu me influenciei muito por diversos filmes, desenhos, animes que eu via ao longo da minha vida, muitas outras pessoas também se inspiravam, sabe? Essas coisas influenciavam bastante elas. Então, eu tive esse clique que nem só da ciência aplicada a gente se vive, que é muito importante divulgar para quem está fora da academia, para, sei lá, o teu pai que não pôde fazer uma graduação, a tua mãe, teu avô, teu amigo, para o pessoal que tá longe, sabe? Que realmente não tem contato com isso e não sabe o que diabos faz um cientista, o que diabos faz um paleontólogo. Gente, tem gente que real, assim, não sabe que existe paleontologia no Brasil. Não sabe nem como é que se faz isso, se isso é de verdade, se isso existe. Então, esse momento, assim, da minha trajetória foi bem lindo, assim, eu trabalhei no museu, eu apresentava todo o museu, ia diversas escolas lá para o museu. Eu participei de um evento também que foi, assim, muito interessante, que foi o Vila Consciência, que a gente levou uma partezinha, assim, do lab, alguns fósseis, para mostrar para o pessoal de escola pública. E aí, eu comecei a pensar, eu vim de escola pública e muita gente que está na graduação também veio de escola pública e não pôde ter esse acesso à ciência. E a gente sabe que ainda está bem engatinhando assim, essa parte de divulgação científica bem mais acessível para o pessoal. E a escola pública nem sempre consegue, por exemplo, ir até o museu, fazer um deslocamento. Eu sou de outra cidade, a minha escola nunca conseguiria levar uma turma inteira para Porto Alegre. Participei também de um evento que foi o Gurias Parte URGS, que, nossa, esse evento também foi lindo, que convidaram várias meninas também de escola pública a conhecerem diversos laboratórios da URGS, dentre eles o Laboratório de Paleonto de Vertebrados, e foi um evento onde só mulheres falavam com essas meninas. Então, foi muito legal, sabe? Eu poder estar ali mostrando para essas meninas que talvez elas nem conheceriam essa área se não fosse por causa desse evento. Fiz bastante também divulgação por meio do Instagram, tanto no laboratório de vertebrados quanto no meu próximo lab que eu vou falar. E também já apresentei bastante assim o lab para um pessoal que vinha de fora. Teve uma menina em específico que me marcou bastante, que ela foi conhecer o museu com a mãe dela, e aí a mãe dela me abordou e disse que o sonho dela era ser paleontóloga, ela queria ser paleontóloga. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela era muito novinha, ela tinha acho que uns 12, 14 anos, e ela era super decidida, assim. Aí eu conversei com o professor Schultz para ver se eu conseguiria levar essa menina para conhecer o lab, e aí ele topou. E foi muito legal, sabe, poder mostrar e ver, assim, o brilho no olho dessa menina, dela conhecendo mais, vendo um pouquinho mais da rotina de como seria ser um paleontólogo. Então, essa parte eu também acho muito importante, tu mostrar um pouquinho da rotina, para não ser aquela coisa meio mística, assim, que às vezes a gente acha que é. Só que então, no meio do caminho, aconteceu uma coisinha que eu acabei me apaixonando por planta ao longo da minha graduação. Botânica foi uma área que me chamou bastante atenção. Gostei demais. Depois de uma disciplina que eu fiz com o professor João, de sistemática vegetal, me apaixonei pelas araucárias e pelas gimnospermas como um todo. E aí, bateu aquele desespero assim, gente, já tô quase para me formar, já tô aqui no laboratório de vertebrados já faz um tempão, mudar de área agora na finaleira, será que vai? Eu fiquei assim pensando muito tempo, será que vou, será que não vou?
Só que chegou um momento que eu vi que eu real queria estudar planta, e era isso que eu queria, e não tinha por que eu me prolongar mais, sendo que eu já não estava mais tão satisfeita, sendo que eu estava gostando de outra coisa. E também, tudo isso para dizer que, gente, tá tudo bem mudar. Para mim foi muito difícil admitir, assim, no início que eu queria mudar, mas tá tudo bem, a gente é graduando, a gente tá aí para conhecer as áreas, então não te apega muito, leva a sério, mas não tão a sério. Aí, então, agora eu tô trabalhando no laboratório de palinologia, que, então, eu basicamente estudo aquilo de matéria orgânica que resta após uma preparação com alguns ácidos. E a parte que eu mais gosto é essa parte aí que vem de planta, que é esporos e grãos de pólen. Só que assim, temos uma grande problemática que era eu precisava de bolsa. E aonde o professor Paulo conseguiu me encaixar foi um projeto da Embrapa, então eu estou trabalhando com grãos de pólen atuais. Então, também estou falando um pouquinho disso para mostrar que, às vezes, o conhecimento que tu tem em algumas áreas atuais vão ser muito boas para paleonto. Parece meio louco, talvez meio óbvio para alguns, mas tipo, eu vou aprender muito sobre como descrever os grãos de pólen. E aí, quando eu for fazer o meu mestrado, que eu pretendo aí, de fato, aplicar o meu conhecimento para paleonto, eu vou saber como que funciona a descrição, o que é cada estrutura que a gente tem que estudar. E também estou fazendo bastante divulgação científica no Instagram. Então, são todos os ICs do Lab que a gente se reúne semanalmente para discutir temas que podem ou não ser abordados no Instagram. E a gente tenta manter uma linha que, tipo, tem que ser uma publicação que todo mundo entenda. Não, a gente não vai abordar termos técnicos sem antes dar uma explicação, uma base para ele, porque a gente não quer fazer um negócio que seja extremamente afunilado, que só um tipo de público vai entender. E tá sendo bem legal assim, trabalhar com isso, porque a gente está conhecendo muita coisa, lendo muita coisa e tendo um certo trabalho, assim, digamos, entre aspas, de resumir e adaptar toda aquela linguagem técnica para uma linguagem acessível. E aqui também, uma das outras coisas que o biólogo pode fazer nessa área, eu coloquei ali a paleontologia forense, por mais que seja algo atual, mesmo tu sendo um paleontólogo, que trabalha ali com palinologia fóssil, tu pode também trabalhar na palinologia forense. Já tem um professor na USP, que ele é paleontólogo, mas ele já participou de vários projetos, assim, palino forense, é bem legal. E aqui para falar um pouquinho para vocês que, tipo, tá, eu passei pela área ali, né, de paleão de vertebrados, depois fui pro museu e agora tô na palino. Só que assim, eu não me arrependo de absolutamente nada, porque eu continuo amando a paleão de vertebrados, eu amo demais a divulgação científica e eu amo demais planta. E eu acho que um dos grandes pilares da paleonto é ela ser muito interdisciplinar. E saber de tudo um pouco agora no início é muito maneiro. Então, um conselho que eu dou para quem está começando é não se afunila em uma área só logo de início. Tipo, acho muito legal estudar vertebrados, então vou para paleão de vertebrados. Tenta conhecer um pouquinho das outras coisas também, até para tu saber um pouco mais do geral antes de ir pro específico. E é bem legal, assim, gente. Tu ter essa visão assim mais ampla, deixa para se aprofundar depois. Aqui eu tinha feito um pouquinho das disciplinas da bio. Eu tinha esquecido de colocar aquela lá, história da vida na Terra, porque não é da minha época ainda essa disciplina. E aqui, se vocês aí são ansiosos que nem eu fiquei muito apreensiva assim no início, tipo, paleonto vai ser só lá pro final do curso, né? O que eu vou fazer agora? Aí eu pesquisava muitos livros, muitos vídeos no YouTube, então deixei aqui uma série de recomendação. Quem quiser, tira um printzinho. E agora também fazendo um merchanzinho para um evento que vai ser muito legal, que é a Semana Temática da Biologia da USP. Vai ter diversos mini cursos de paleonto, eu já estou inscrito em todos. E vai ser bem legal, porque vai ter certificado e vai ser uma forma gratuita e super acessível de tu conhecer um pouco mais da paleonto, sabe? E acho que é isso, minha gente. Obrigada, Tainara. Muito legal a tua apresentação, amei os memes. É bem Ai, muito obrigada. Eu pensei muito tempo nesses memes. É bem coisa de quem faz divulgação científica, né? Os memes. Muito bom. A Natália falou que, falando em mudar, isso realmente assusta, que ela entrou em zootecnia em 2019 e está se programando para fazer a transferência para biologia.
A biologia é ótima. Menina, tem que contar um segredinho. Antes de ir pra bio, eu passei em zootecnia também. E foi bem difícil dizer pra minha família: não, gente, não quero, vou continuar estudando para o vestibular. Todo mundo ficou tipo: não, você é louca? Então, realmente, é difícil. Mas vai que no final é muito satisfatório, assim, quando tu consegue. Sim, é bem bom mesmo. Eu fazia enfermagem, daí eu mudei para biologia. Então, assim, é normal a gente mudar, né? Vou passar agora pro Felipe. O Felipe, acho que nunca pensou em mudar, né? Não. Da bio desde sempre. Então, eu falo brincando que antes de eu me apresentar, né, meu nome é Felipe e eu trabalho com micropaleontologia, então destoa bastante da área da Tainara e do professor Heitor. Até nem andando agora, que eu achei que a Tainara ainda estava no de vertebrados, mas como ela está na palina, então também acaba sendo micro, né, Tainara? E eu também trabalho com macroevolução, que é uma área da ecologia. Bom, que nem eu estava falando, eu acho que eu meio que eu nasci com um pezinho já na biologia, né? Até eu brinco, quando eu era pequeno... bom, eu não preparei nenhum slide, vai ser mais uma conversa direta. Eu, quando era pequeno, eu sempre gostei... Quando era pequeno, né? Eu ganhava de aniversário. Quando eu ganhava roupa, eu ficava com aquela cara assim. Quando eu ganhava... Tipo, sério? Aí, quando eu ganhava, por exemplo, bicho, e principalmente dinossauro, então, desde pequeno, assim. E aí eu decidi que eu queria fazer biologia mesmo desde a quarta ou quinta série, mais ou menos. Já sabia que eu queria fazer biologia. Então, quando eu cheguei na bio, na URGS, né, eu sempre rola uma pressão, né, isso não sei se alguns de vocês já perceberam, rola uma pressão que tu tem que trabalhar com um grupo taxonômico, tu já tem que escolher, ainda que no início, né, a gente meio que se autocobra, né, a gente tem que escolher um grupo para trabalhar, um grupo taxonômico, né, e rola muito isso. E eu nunca fui o tipo de pessoa que gostou de ficar em caixinhas, né, então eu sempre tentei ver, assim como a própria biologia, né, ela é muito interdisciplinar, a gente tem que entender de química, de física, de geologia também, né, principalmente para a área da paleonto. E aí eu fiquei pensando, qual área da bio que eu posso migrar entre vários grupos, né? Trabalhar com grupos diferentes, com temas e conceitos diferentes. Aí eu pensei, a área seria evolução. E aí surgiu a oportunidade de uma bolsa na genética, com a professora Karen Haag, que ela tinha um laboratório que trabalhava indiretamente com evolução, a gente estava trabalhando com alguma coisa com abelhas. Fiquei 3 meses lá, isso no segundo semestre, eu já cheguei meio que querendo entrar numa bolsa assim que nem a Tainara, a gente chega muito ansioso, já querendo fazer bastante coisa. E assim, não tenham pressa, tá, pessoal? Vão com calma e peguem, tipo, cheguem mesmo na cara de pau, falem com os professores quando vocês tiverem interesse em alguma área. E aí, por motivos que eu não estava conseguindo conciliar, né, ainda mais vindo do interior para a capital, toda adaptação, né, que tu tem que fazer, que o cara tem que fazer, eu acabei não conseguindo dar conta naquela bolsa da genética. E aí eu peguei e acabei tendo que sair, né? Fiquei 3 meses lá, mas eu vi que era a área que eu queria era evolução. Era evolução. Só que não na genética. Mas historicamente vocês vão ver que a evolução ela sempre teve mais atrelado aos departamentos de genética. Tá, daí eu fiquei 1 ano praticamente parado entre aspas, né? Eu fiquei fazendo uma bolsa na Suinfra, que é um departamento de infraestrutura da URGS, trabalhando com a parte de licenciamento. Não, já vi que não era a minha área, não, tipo, licenciamento não é comigo. E aí, conversando com vocês, já tiveram a oportunidade de ter aula com o professor Milton, né? Eu tive aula com ele quando era antiga Ecologia de Populações, que é a atual Eco 2. Eu tive aula com ele e aí conversa vai, conversa vai. Ele disse, o professor teria interesse em trabalhar evolução, mas não conheço ninguém da ecologia que trabalhe com isso, né? Ele disse, cara, tem o professor Renan Maestre, que eu acho que alguns de vocês já devem ter tido aula com ele na cadeira de Econ e Eco 2, já que eu somos colegas de laboratório. E aí eu disse, vou tentar. Ele tinha recém chegado na URGS, né? Ele entrou em 2018,
2018 ele entrou como professor. E aí tá, fui lá, falei com ele, disse, professor, fiquei sabendo que o senhor trabalha com isso, aquilo, eu tenho interesse e tal. O que é a macroevolução, assim, para resumir, né? A macroevolução estuda, claro, entre vários, é uma área gigantesca da biologia, né? Uma área nova, inclusive, e ela trabalha com vários conceitos, assim, por exemplo, a modificação, vou dar um exemplo mas assim, bem superficial, tá? Por exemplo, a modificação da forma ou do tamanho de um organismo ao longo do tempo. A gente trabalha com isso na macroevolução, na área da macroevolução, que é uma das áreas da evolução, né? Que tu tem a microevolução também. Então, essas modificações que ocorrem nos organismos ao longo do tempo. E eu sempre tive interesse em saber como que, quais os processos, o que leva os organismos a adquirirem diferentes formas e tamanhos e tal. E cheguei lá e falei com o professor e disse, eu fiquei sabendo do seu trabalho e gostaria de trabalhar assim com o senhor, né, e tal. Tá, beleza. Ele era do final de 2018, ele era a última semana de aula, ele já tava todo mundo se preparando para sair de férias, o cara chega lá pedindo para trabalhar. Aí ele disse, cara, a gente tá saindo de férias, se quiser mesmo, cola ali em fevereiro. E tá aí. Então, tô ali já fazem 3 anos no Lema, que é o laboratório do Renan, que é Laboratório de Ecomorfologia e Macroevolução. E aí tá, daí estava ali já há 6 meses trabalhando desenvolvendo os projetos com roedores. E aí nisso eu tive a cadeira de processos sedimentares com a professora Ana Karina, que ela trabalha com os conodontes, que nem o professor falou, que são estruturas bucais de alguns animais, que depois eu vou mostrar umas fotos. O que acontece? Os conodontes, eles são organismos que eles ficam evolutivamente, tá, entre as lampreias, que é os peixes que não têm mandíbula, né, que gruda assim, e os peixes propriamente ditos, então tubarões, os peixes ossos. Fica nesse interno. Só que é um grupo que não existe mais, ele está extinto. Ele existiu lá desde do Cambriano até ele encontrar até o Triássico. Então é um grupo muito, muito diverso morfologicamente falando. Só que o que a gente tem dele, a gente não tem organismo, já até se encontra alguma coisinha que outra. Aqui no Brasil a gente ainda não teve a oportunidade de encontrar, a gente espera, o Laconf espera encontrar um animal, mas a gente tem as peças bucais, entendeu? Que depois eu vou mostrar o que são elas, que elas preservam no registro, elas preservam na rocha. Então a gente trabalha com isso, só que como elas têm uma morfologia, elas são morfologicamente muito variáveis, a gente consegue às vezes datar um extrato de uma determinada rocha usando a morfologia daquele conodonte, daquela espécie de conodonte. Então, tem muitos trabalhos mais focados na parte de estratigrafia, também usado na parte da indústria do petróleo e tal. E não se tem na verdade, não se tem quase nada sobre o animal em si, né? O animal, a evolução do animal, né? Não se tem muitos trabalhos biológicos sobre o conodonte. E aí a Ana, eu sempre fui muito de conversar com os professores e tal, e tal. E aí eu conversa vai, conversa vem, fazendo a cadeira de processos com a Ana. Eu comentei que eu estava trabalhando com essa área no Renan. E aí ela me chamou, no final do semestre, ela chegou, Felipe, tu tem bolsa e tal, e tal. E aí disse, eu tenho lá com o Renan e tal. Ela, mas eu gostaria, tipo, tu não gostaria de vir conhecer o Laconf e tal, que eu tô querendo trazer alguém da biologia. Já tem um tempo que eu estou querendo trazer alguém da biologia, que trabalha com evolução e tal. Eu disse, a gente pode tentar, né? Eu já estou lá, né? A gente pode fazer um teste 2 meses para ver se eu consigo conciliar, ficar em 2 laboratórios ao mesmo tempo. Porque apesar de serem 2 laboratórios, a área de trabalho é a mesma. Então, eu estou trabalhando com organismos do presente, que são roedores, organismos do passado, que são os conodontes, dentro da área de evolução, que era o que eu sempre quis. E tá, fiquei 2 meses ali e tal, e foi indo, consegui me adaptar. E aí tô desde então eu tô há 3 anos trabalhando com o Renan Maestre no Lema e trabalhando há 2 anos e meio com a Ana no Laconf, né, que é o Laboratório de Conodontes Foraminíferos. E atualmente também eu
que nem tem sempre a gente sempre tem essa questão de bolsa, né? Estágio e tal, a gente sempre está procurando bolsa. E aí eu fiquei um ano, praticamente, depois começou a pandemia, eu fiquei quase um ano sem bolsa. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no museu. E aí eu estou também fazendo remotamente, né, alguns trabalhos de divulgação científica no Museu de Paleontologia da URGS, que inclusive eu vou compartilhar agora a tela, mostrar um post que eu fiz, que a gente fez sobre os conodontes umas semanas atrás. Inclusive, corram lá, compartilhem e curtam a página, que vale super a pena. Toda sexta-feira tem conteúdo. Deixa eu abrir aqui a tela. Então... Tá aparecendo ali já? Tá. Eu não consigo ver vocês, daí alguém Tá pode... aparecendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Uhum. Então, assim, essa é uma postagem que a gente fez, eu vou mostrar as fotos do que seria o conodonte, né? Que propriamente dito que a gente trabalha no LaConf. Então, esse aqui é o fóssil, né? É o fóssil do animal, né? Que ele foi encontrado na Escócia. Aqui tem um desenho esquemático mostrando a representação do fóssil. E é muito raro encontrar o animal, porque tecido mole, que não o professor Reitor, a gente às vezes até encontra, mas é muito raro. E nesse caso aqui a gente consegue ver até os músculos desse animal. Mas é muito raro de preservar, só em condições específicas que acaba preservando, e é principalmente num lugar lá na Escócia, que tem o fóssil do animal. Até o momento onde se conhece, né? O que a gente trabalha principalmente nos conodontes são essas estruturas aqui, que depois eu vou mostrar elas, que a gente chama de elementos conodontes, né? Cada peça dessas, elas vão formar um aparato bucal que o animal usava para se alimentar. A gente acredita que eles eram macrófagos, né? Então se alimentavam eram bastante generalistas, né? Então se alimentavam principalmente de animais que acabam se decompondo e tal. Eles formavam um aparato que é esse aqui, ó, inclusive tem essa animaçãozinha aqui. Então, cada uma daquelas pecinhas ali, elas se arranjavam numa estrutura dentro da cavidade da boca. Aqui tem a foto, né? Aqui é a cabeça do animal. Dentro da cavidade do animal, e se fazia isso aí. Então, essa primeira parte ali, ela meio que se projetava para fora, a parte de dentro rasgava e a parte de trás cortava e macerava o alimento, né? E aqui a gente tem uma representação, né, do animal conodonte que está no Museu de Mafra, lá em Santa Catarina, que também tem bastante conodontes. Lá a gente tem uma parceria legal com um colega de lá, que é o Everton Wheeler, que ele trabalha com uma espécie de conodontes, inclusive, lá. Aqui eu vou mostrar umas outras fotos do animal também, que a gente encontra na internet. Aqui tem uma imagem bem bonitinha, que dá para ver o animal aqui. Não sei se dá para ver essa aqui, está muito pequena. Então aqui é uma representação esquemática do animal, né? Artística, no caso. Então, a gente trabalha com essas estruturas, né? Essas estruturas aqui, que elas são... deixa eu mostrar aqui de volta. Que elas são na casa dos micrômetros. Então, tipo assim, são estruturas que a gente pega. E como é que a gente faz o processo, né? Na micropaleontologia, a gente pega a rocha. Então, tem os processos químicos, que nem a Tainara falou, e alguns outros processos, né, essas estruturas elas são relativamente maiores que esporos e outras estruturas de outros organismos, a gente pega, massara a rocha, então a gente vai para o campo, a gente sabe, eram animais marinhos, né, então a gente sabe determinados locais lá do Paleozoico, onde era um ambiente marinho, a gente geralmente coleta a rocha, chega no laboratório, quebra ela, amassar e faz um pó. E a gente leva para o microscópio e fica o dia inteiro ali, praticamente no microscópio, com o pincel, catando areia grão de grão de areia, catando, tentando achar essas estruturas
micrométricas aqui, e como a Ana costuma dizer, é um trabalho de chinês velho aposentado. Então, assim, nem de tudo a paleontologia é só vertebrados ou só plantas. Também tem esse trabalho mais árduo da micropaleontologia, assim como qualquer outro, como tá todo o trabalho. E que também é usado, né, para a gente identificar, por exemplo, então ali a gente tem eles são um grupo intermediário entre os peixes, né, propriamente ditos, que tem maxilar, e aqueles, os ciclostomados que não têm maxilar, né, então eles estão bem num limbo ali. Até se tem uma discussão internacional sobre se eles são mandibulados ou não, isso é uma discussão bem legal, assim, que tem. Eu até, a Ana disse, se tu quiser, vai, né, se meter essa treta, eu digo, não, deixa lá com o pessoal, eu prefiro não me meter. Então, os trabalhos que eu estou fazendo atualmente é com um gênero, né, de Conodontes chamado Idiognathodus, que é um gênero que existiu há 350 milhões de anos. E ele tem uma morfologia gigantesca, assim, então tem várias espécies e tal, e a gente está procurando fazer atualmente está pegando esse gênero, que tem milhares, centenas, milhares de espécies, e criando um banco de dados para essa espécie, para trabalhar depois com como a forma, né, usando técnicas de estudos macroevolutivos, como é que a forma dessas estruturas acabou se modificando ao longo do tempo, né? Porque é bem legal, porque a gente consegue ver, como eu falei, né, determinadas espécies a gente consegue puxar para determinados estratos na rocha, né? Então a gente consegue ver como aquilo lá vai se modificando na evolução do organismo. Então, atualmente eu trabalho, atualmente eu estou então no LEMA, que é o Laboratório de Ecomorfologia e Macroevolução na Ecologia. Estou no LACONF, que é o Laboratório de Economias Foraminíferos na paleontologia, no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, e também no museu, fazendo trabalho de divulgação científica. Não se assustem, tá? Pessoal, teve uma colega um dia que eu estava numa cadeira e perguntou, Felipe, tu respira, tu come, tu dorme, tu faz alguma coisa? Eu digo, sim, eu não sei como, mas eu consigo dar conta. Mas assim, pessoal, a área de evolução, juntamente com a paleontologia, é fantástica, porque começa a ver, assim, como a vida, né, ela se adapta de formas inimagináveis, assim. Então, acho que seria isso. Tiver alguma pergunta também? Que massa. Nossa, mas é muito pequeno mesmo, né? Tava vendo ali na descrição da imagem, ele tem só 5 centímetros. Isso, o animal. Claro, tem alguns animais. Tem um animal que foi encontrado, parte dele, se não me engano, na África do Sul, que ele é um pouquinho maior, né? Mas eles são bem pequenos, então tu imagina as lampreias, né? Quem tiver oportunidades depois da pandemia, se fizer, o pessoal da licenciatura fizer, tanto o pessoal da licenciatura quanto o pessoal do bacharel vai fazer a mesma cadeira, que é a de zoologia de cordados, né? Zoologia 3 para o bacharel. Vocês vão ver que nas aulas as lampreias. E tu vai ver que as lampreias tem lampreias desse tamanho, desse tamanho, os peixes bruxas também são gigantes, e esses que são intermediários, né, eles são minúsculos, assim. Mas é fantástico, é um bichinho, assim, que se tu olhar aquele aparato bucal dele, tu vê que ele seria, se ele fosse maior, ele seria uma arma de destruição. Sim, bem legal a animação. Eu queria só avisar para o pessoal que o link de presença está no chat. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Não sei se o Heitor falou da questão do edital que vai abrir. Ele queria falar. Isso, queria comentar que entre amanhã e segunda-feira vai surgir um edital, né? Na verdade, ele já está pronto.
só vai ser divulgado para 2 bolsas de monitores no Museu de Paleontologia. Para essas bolsas, as pessoas que vão se candidatar, elas têm que ser bolsista PRAE, né? Então são bolsas da PRAE. E não sei se a Tainara e o Felipe querem falar um pouquinho sobre como é ser monitor no museu. A Tainara, feliz ou infelizmente, não pegou a parte remota do trabalho, pegou só a parte presencial, que é bem mais legal. Mas, enfim, se quiserem tirar dúvidas de como é o trabalho, os dois já foram excelentes colaboradores, já são ainda, né? O Felipe ainda trabalha, excelentes colaboradores ali do museu. Ai, gente, é muito fofinho ficar no museu. Tipo, surgiu umas perguntas muito legais. Teve uma menina uma vez que me perguntou se ela chegou assim e falou assim: Prof, vocês paleontólogos viajam no tempo pra saber como que esses bichinhos eram? É tipo, é umas coisas muito legais, assim. É muito fofinho. É incrível, assim, gente, ter que lidar assim, com o pessoal mais jovem, sabe? Ah, é muito fofinho as criancinhas. Essa é a parte que eu gosto das crianças. Nesse momento a gente está trabalhando mais com a divulgação científica via redes sociais, né? Infelizmente não tem muito que ser feito no sentido da pandemia, porque não só o campus está fechado, então instituições, escolas, enfim, associações não poderiam visitar o museu, assim como a gente não tem pessoal para atender essa demanda, né? Então, infelizmente, no momento, o museu está fechado para sua visita presencial, mas temos a visita virtual, né? E enquanto isso, temos os monitores trabalhando com a divulgação científica nas redes sociais. Que não é menos difícil, porque a gente nem aquele texto ali que a gente fez os conodontes, são bastante, acaba que são bastante termos técnicos, né? Então, com o nosso público que segue a gente no Instagram, tu tem desde professores, PhD, doutorandos, até pessoal de escola, leigos no assunto. Então, que nem a Tainara comentou, né? Tu tem que ter essa habilidade de conseguir adaptar um texto altamente complexo para uma linguagem que as pessoas consigam entender. A gente tem um público extremamente heterogêneo, né? Isso tanto do ponto de vista das redes sociais, como do ponto de vista das visitas presenciais, né? É o público que é espontâneo, ou seja, descobre o museu e vai visitar, e é o público escolar, né? Então, bom, e também temos pesquisadores de fora do Brasil que vêm visitar o URGS e acabam visitando o museu também. Então, é um público que vai desde o extremamente especializado até aquele público que é o melhor, que são as crianças que sabem tudo de dinossauro. Não adianta nem você falar que era outra coisa, que eles já sabem. Estou vendo que tem algumas dúvidas, né, sobre a seleção. Elas não são feitas por semestres necessariamente, Matheus. Elas são feitas sob demanda. Então, essa demanda ela vem do Instituto de Geociências, eles abrem editais e a gente vai preenchendo conforme as vagas aparecem. Ou, no caso de um bolsista que acaba por se formar ou acaba por ir para outra área, essa bolsa fica vaga e aí se faz o edital, né? Como elas são bolsas da PRAE, a gente tem que esperar o edital sair via instituto, né? Não é simplesmente o museu quem decide, tem uma bolsa vaga e agora pode ir para o fulano. É um processo que é um pouquinho mais burocrático. Mas, de toda forma, é sempre bom ficar de olho, né? Esse edital que eu mencionei para vocês vai ser disponibilizado, por exemplo, no Instagram. Então, fiquem de olho entre amanhã, final da tarde, assim, e segunda-feira, que provavelmente vai ter uma postagem ali sobre isso. Sobre ter que ter feito alguma disciplina, eu não sei se é obrigatório ter feito, mas eu acredito que não, que pessoas que não fizeram ainda disciplina de paleontologia possam se inscrever, pelo menos, né, para a seleção.
é porque também não sou eu quem faz, né? Então eu estou meio por fora de como é feita essa seleção. Mas é interessante, né? É desejável que as pessoas que vão se tornar monitores sejam mediadores, né? Sejam pessoas que já tiveram um primeiro contato com a paleontologia. Talvez não necessariamente formal, no sentido de ter feito uma disciplina, mas de ter ido atrás, ter pesquisado, se interessar, tá? Então, quem tem interesse em se tornar mediador do museu, fique de olho, primeiro, e segundo, pergunte para os colegas como que são as atividades dos mediadores, né? Seja lá no presencial, seja agora no remoto, e procurem saber, né, se vocês têm esse perfil, se o que falta para vocês completarem, né? E é isso. Fiquem de olho. É sempre um prazer ter Não todo sei se vale mundo. a pena explicar a questão da praia, como é que funciona. Quer explicar? Pode explicar, Felipe. Não, não, tá, tudo bem. Eu confesso que eu não sei. Tá. A praia, assim, pessoal, eu não sei quantos aqui estão no primeiro ou no segundo semestre, não sei se se todos já se informaram para saber o que é a praia, né? A praia, ela é a pró-reitoria de assuntos estudantis, então, alunos que entraram por ações afirmativas, né, por cotas e tal. Quando tu chega na URGS, isso era mais como, eu não sei como é que tá agora o processo no virtual, né? Mas geralmente eles, para os alunos que têm baixa renda ou são de fora da região metropolitana, que tem, no caso, a Casa do Estudante, a Pró-Reitoria, ela ajuda financeiramente esses alunos com auxílio de... agora na pandemia mudou um pouco os auxílios, mas são auxílios, por exemplo, de transporte, no caso, quando era presencial, como o RU não há, a gente ganhava o RU de graça, e também tinha... Como eu não abria no final de semana, tinha um auxílio para o final de semana, e agora com a pandemia tem a questão da internet. Eu não sei como é que está a questão agora, tá? Então, tem essa pró-reitoria, eles ajudam financeiramente, e aí as bolsas PRAE, quando abre, por exemplo, seleções de iniciação científica no laboratório, ou de aperfeiçoamento, como é o caso do museu, são vinculadas à pró-reitoria, ou seja, o aluno tem que obrigatoriamente estar recebendo, sendo beneficiário PRAE, entendeu? Então, recebendo os benefícios que a pró-reitoria disponibiliza para os alunos de baixa renda da URGS. Seria mais ou menos assim, bem a grosso modo isso. Aí tem os editais no site da PRAE, para quem precisar se informar como é que funciona, toda a parte de documentação e tal, mas obrigatoriamente o aluno ele tem que ter entrado, não necessariamente entrado, porque tem a questão que tu faz, tem as cotas, mas se tu conseguir nota o suficiente no vestibular, é que agora foi o Enem esse ano, então não sei como é que tá, pessoal, mas assim, a inscrição por cotas, então se tu se inscreveu no vestibular por cotas, independente de como tu entrou, se tu foi pela concorrência ou não, e tu comprovar a questão de renda financeira, desculpa os cachorros aqui de casa, geralmente tu tem direito a essa questão, e são alunos de escola, aqueles alunos que se inscreveram por cotas, mas que têm a renda pelo edital do vestibular inferior a um salário mínimo e meio per capita, tá? Não é as 4 cotas que recebem. Eu acho que a grosso modo, assim, é isso. Então, para receber a bolsa do museu, quem quiser se candidatar tem que obrigatoriamente estar vinculado à praia. Isso, mas eu acredito que quem já é da praia já deva estar mais por dentro desse assunto e tiver interesse em se candidatar, não tem problema nenhum assim de ter feito disciplina ou não. Basta ter o interesse e se propor, né, a trabalhar ali com a gente. Para quem não é bolsista PRAE, verifica então no site da PRAE, da Pró-Reitoria para assuntos estudantis, e vê se tem direito, né, a esse auxílio, e a partir daí, se tiver interesse, pode procurar o museu. Tá bom, então, gente. Acho que não tem mais perguntas, né?
Não sei Eu se queria só falar um negocinho eu mais. ia perguntar. Tipo, um conselho, assim, talvez o Dória e a Carol vão achar até um pouco zoado eu falando isso, mas é aquilo, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Que é pra não se cobrarem tanto. Às vezes eu sei que a gente coloca, assim, num pedestal a galera que fala e diz, tipo, ai, nossa, eu faço muitas coisas, isso, aquilo. Eu sou uma dessas pessoas que, tipo, eu faço muita coisa. Eu sei que, principalmente quem veio de escola pública, às vezes tem que correr o dobro atrás pra conseguir chegar no mesmo lugar. Mas, gente, priorizem a saúde mental de vocês, porque chega um momento que tu fica muito zoado da cabeça. E, assim, experiência própria. Tirem um tempinho pra descansarem, pra assistirem Netflix, pra ler um livrinho ali que não tenha nada a ver, assim, com o que vocês querem fazer profissionalmente. Descansar é muito importante. E parece até meio zoado falar isso, mas assim, tentem não colocar muito assim em pedestal a galera que é muito hardcore assim nessas coisas. É legal ter foco, mas tudo em extremo é ruim. E isso é uma tarefa que eu tento fazer diariamente, não ser tão loucona assim, trabalho, estudo, essas coisas. É difícil, muito difícil tu não ser assim. Mas é um conselho assim, priorize a saúde mental de vocês, nem que seja ali 30 minutinhos por dia já tá muito bom. Fico muito orgulhoso de escutar isso, porque era Ai, uma luta obrigada. diária no laboratório. E é bom saber que, de Sim. alguma coisa, as minhas palavras serviram, né, Tainá? Sim, nossa, agora tem assim Que todo bom. dia um tempinho pra descansar, ficar bem de boa, se desconectar. É isso aí, gente. E só somando a esse assunto, né, gente? Os professores, eles são gente como a gente, tá? A gente não morde, a gente não arranca pedaço. É claro que sempre vai ter aquele que é mais diferentão, mais difícil de ter acesso, mas vão atrás dos professores, tentem procurar, tentem conhecer quem são seus professores, principalmente se vocês ainda estão completamente no ensino remoto, né? Eu não sei se tem alguma disciplina do curso de ciências biológicas, eu acho que não, né? Eu pensei até que o estágio da licenciatura, mas talvez não. Conheçam os professores de vocês, saibam quem é que está por trás das câmeras, em que condições, por que ele trouxe determinado assunto, por que ele não trouxe determinado assunto. Isso é bastante importante para vocês se sentirem parte da URGS, se sentirem parte do que é o curso de ciências biológicas, quem são as pessoas envolvidas por trás de cada disciplina, por trás de cada coordenação. Enfim, tentem conhecer o curso que vocês estão fazendo, mesmo que depois vocês vejam que não é o curso que vocês gostariam de estar fazendo, mas conheçam o curso que vocês estão matriculados, conheçam as pessoas envolvidas e tentem quebrar essa barreira do digital, né, que é tão ruim nesse momento, é tão bom e é tão ruim ao mesmo tempo. Vão conhecer os professores, escrevam, peçam ajuda, peçam indicações, que a gente vê assim, eu enquanto professor, né, a gente já está no terceiro semestre, e está vendo um distanciamento muito grande entre os professores e os alunos, porque todo mundo, por mais que a gente esteja lutando contra essa sobrecarga de trabalho, está todo mundo muito sobrecarregado. Tanto nós, quanto vocês, como os técnicos, como, enfim, toda a rede universitária. Então, a gente sente que falta esse contato, né? E eu fico muito feliz de ter sido convidado para participar aqui desse encontro com vocês, né? E já me coloco à disposição para qualquer coisa, tá? Então, sigam aí atrás dos professores eu ia falar da importância de conversar com os professores nas aulas síncronas, né? Uhum. Eu lembro que no semestre passado o professor fez a primeira aula, tipo assim, só de artigos científicos, mostrando sobre a importância de ligar a câmera bom. no ensino remoto e conversar com os professores. E só completando as considerações do professor Heitor e da Tainara, respirem, não surtem, tá? Porque não se autocobrem, tá? Porque questão da nota não é tudo, tá?
E assim, os professores são muito acessíveis, tá? Tá ali a Jaqueline que está coordenando nós e ela já está no PET e no Lema também. Então, assim, foquem na. Tentem não se autocobrar muito, ainda mais agora na pandemia, e que nem a Tainara falou, deem um descanso para a cabeça, porque sim, é muita coisa, mas. E eu falo por experiência própria de quem já teve uma crise de ansiedade braba, de ter que parar no hospital para tomar Dramin na veia. Vão com calma e aproveitem, ainda mais que vocês estão começando, quem está começando agora, ainda vai ter a oportunidade de ir para a URGS, conhecer o pessoal e tal. Então, não tenham pressa, tá? Vão com calma e aproveitem a graduação. Só falando mais diretamente ali pra Alana, que ela comentou um negócio no chat. E também acho que isso serve pra todo mundo. Tipo, não tenta te comparar muito com os outros, com os teus colegas. Vocês têm vivências diferentes, vocês fazem coisas diferentes. Eu acho que a única comparação justa que tu pode fazer é contigo do passado. Tipo, se tu tá melhor que ontem, tu já tá, tipo, muito bem. E se tu não tiver também, tá tudo bem. É um processo, leva tempo. Mas não te compara com os outros, porque é muito injusto. E não se comparar com nós, né? Porque a gente já tá, para quem é finaleira do curso, e vocês estão chegando agora, então a gente já tá bem mais calejado. Exato, lembrem, eu era uma batatinha falando com a Marina assim, oi, com quem eu posso falar? Então, a gente no início a gente é uma batatinha. Assim, aqueles vídeos do YouTube, calouros versus veteranos, tipo assim, não é meme, tá? É mais pura realidade. Então, tipo assim, vão com calma e aproveitem. Obrigada, gente. Achei muito legal que a gente, no fim, chegou nesse assunto também, né? E a gente está no Setembro Amarelo, que fala bastante sobre saúde mental, né? Então, acho que é isso. Queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito legal. Queria agradecer o pessoal que compareceu também. Queria pedir para o Eck parar de gravar já. A gravação vai estar no YouTube, daí, caso vocês queiram